Então, mas aí a adoração a Maria não passa a ideia de que ela é uma deusa? Visto que a gente não pode adorar ninguém a não ser a Deus? Tipo assim, eu posso elogiar você, mas eu não posso te adorar. Elogiar é louvar, né? E a Maria Santíssima, nós não adoramos. Para nós, ela não é deusa mesmo. Mas você acha que isso aí é confuso até entre os católicos? A ponto de até alguns católicos, principalmente levando em conta o tanto de católico nominal que não frequenta a missa, e também tem acontecido com as igrejas evangélicas também, né? Você acha que muitos católicos também não entendem muito? Porque isso aí que você está falando eu gosto de trazer essa clareza, né, para o nosso público. Porque tem muita gente que considera como adoração, acho que pelo fato de se prostrar, pelo fato de que talvez só o termo santo, que só tem um, já dá a entender opa, mas peraí, ela não pecou? Santo Antônio não pecou? Entende? Tipo assim, usar a palavra santo não dá a entender que a pessoa nunca pecou? Não. Veja bem, o Novo Testamento utiliza o adjetivo de santo para os santos, né? Os santos de Jerusalém vos saúdam, saudai-vos uns aos outros, saudai todos os santos, aos santos que estão na diáspora, etc. Tá. É verdade que, em sentido próprio, só Deus é santo, está no Apocalipse. Inclusive, no hino de louvor da Igreja Católica, que a gente canta geralmente aos domingos, nós dizemos: só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Então, nós reconhecemos que só Deus é santo, propriamente falando. Mas por participação, assim como ele nos deu a sua vida divina, então nós somos de alguma maneira divinizados por ele, sem nos tornarmos deuses em sentido próprio. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, nós somos santificados por ele, sem sermos santos em sentido próprio, mas apenas em sentido derivado. Agora, no caso de Maria, de fato ela não pecou. Mas é o caso único além de Cristo. Então, mas com base em que vocês falam que ela não pecou? Porque se fala pouco depois de que ela deu a luz e tudo mais, né? Mas é que quando o anjo a saúda, antes da encarnação, ele diz: Haire recaritomene, alegra-te, cheia de graça, ou agraciada, né? Agraciada é num sentido muito forte aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: você é feita de graça. Quando Paulo utiliza essa expressão outra vez no Novo Testamento, mas ele fala: nós fomos agraciados. Mas hoje não está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: alegra-te, cheia de graça. Se eu entendo a graça com a participação na vida de Deus, eu estou dizendo que ela já era cheia de graça antes de Deus se encarnar no ventre dela. E depois tem um outro detalhe. Aí o texto diz assim, continua dizendo assim: Maria ficou pensativa, preocupada com o que significaria esta saudação. Aí o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Que é uma expressão que aparece outra vez na Bíblia, logo quando fala do dilúvio, que é uma imagem do pecado que inundou a humanidade, que foi necessário um dilúvio para limpar a humanidade do pecado. Aí diz assim: não achou graça diante de Deus. Então, é como se no dilúvio do pecado ela tivesse sido imunizada. Mas por quê? Porque ela é a doadora da humanidade santíssima de Jesus. Jesus foi feito dela, da carne dela. Não teve homem. Então, ele recebeu, ela é matéria-prima. Assim como Deus criou Adão do pó do paraíso, ou seja, uma terra virgem que não tinha sido pisada por ninguém, ele criou a humanidade santíssima de Cristo dessa outra terra virgem, desse outro paraíso, quer dizer, um jardim fechado, alguém que não foi contaminado pelo pecado, e não poderia ser diferente, esse é o nosso raciocínio, porque a carne que foi imolada no alto da cruz para tirar o pecado do mundo inteiro, não podia ser uma carne pecadora. Ou seja, ele não poderia ter tomado carne pecadora para tirar o pecado do mundo. Só que isso diz respeito apenas a ela. Então, no instante da sua concepção, nós acreditamos que ela foi imunizada do pecado para que assim a humanidade de Cristo fosse feita a partir dessa matéria-prima, que é ela. Agora, isso significa o quê? Que Maria não foi salva? Não. Maria foi salva. Mas ela foi salva de um jeito diferente do que nós somos salvos.
Nós somos salvos, isso os medievais discutiram bastante sobre esse assunto. Existem basicamente dois modos de você salvar uma pessoa. Você pode salvar uma pessoa depois que ela caiu, por exemplo, ela caiu num rio, você salva essa pessoa do mergulho, ou você salva De cair. de cair no mergulho, Uhum. prevenindo, preservando. Então, é o único caso em que alguém, tendo em vista os méritos de Cristo, foi salvo por antecipação por Cristo, para que ele mesmo pudesse tomar carne dela, e através desta carne tomada dela, ele pudesse tirar o pecado do mundo inteiro. Esse ponto já é mais complexo pra mim. Tipo, os outros eu entendi muito bem, eu acho que se confunde muito por causa que aqui no Brasil a gente não se prostra diante de ninguém. Então, quando se prostra diante de alguém, você tá meio que conferindo, culturalmente falando, né, na nossa cabeça, né, ainda que não seja, né, o original e tal, a ideia de uma divindade. E acho que por eu nunca me prostrar diante de ninguém, eu só me prostro diante de Deus, se prende um pouco a ideia de que se eu tô me prostrando outro, eu tô dando a mesma categoria, sabe? Mais ou menos. Mas não é necessariamente, né? Pensa, por exemplo, tá chegando o dia dos namorados aí. Você vai pedir a mão da tua... O pessoal ajoelha. É meio palhaçada, mas ajoelha, né? Ou, por exemplo, o marido fala assim, vou embora de casa. A mulher se ajoelha nos pés e diz, não faça isso. Ela não tá adorando o marido, né? Tem a ver com implorar, talvez, né? Muito a ver com implorar, né? Isso existe também no mundo dos fãs. Às vezes eles fazem certas extravagâncias, né? Eles ajoelham, fazem aquelas bobagens, etc. Sim. Então, não é que também culturalmente nós sejamos alheios a isso. É que, para nós, talvez seja mais fácil o perigo de confundir as duas coisas. Mas eu acho que... Tipo, no Japão deve ser mais normal fazer esse tipo total. de cerimônia, né? Total. Mas, por exemplo... Reverência, né? Na cultura, digamos assim, mais evangélica, mais protestante, uma vez eu fui à Alemanha, e um alemão me falou o seguinte, um alemão não se ajoelha diante de ninguém. Tem muito a ver com aquele mundo franco-germânico e anglo-germânico, anglo-saxão. De orgulho? É um tipo de cultura em que você demonstra valor demonstrando a força. Tá. Nós latinos somos menos assim. Há um pouco disso, mas não tanto quanto nessas outras culturas. Tá. Ó, eu acho que as duas coisas que me pegam aqui é o fato de Maria ser santa. Isso eu já tenho dificuldade. Nós chamamos Santíssima. É mais do que santa. Eu seria o quê, será, nessa escala? A gente não é nada. É o verme de Jacó, né? Como diz lá em Isaías. Isso me pega um pouco, porque eu acho que a Bíblia não é muito clara, mas vocês depreendem de que tem que ser alguém santo para dar luz a alguém que é santo. Tipo, a Bíblia não fala claramente, ela nunca pecou, ela nunca foi santa. Então, é meio que analisando a ideia, vocês criam uma reflexão. Mais ou menos. Porque você veja, é que assim, aí a gente entra, na verdade, num outro tema.